São 18 horas e esta é a nossa senha para que todos aqueles que em sintonia com este momento possam estar em prece. E nós convidamos a todos para que possam se imaginar dentro do nosso ambiente da casa de Fabiano de Cristo, lá sentado naqueles bancos, como se fosse a nossa prece presencial, em que nós nos encontramos nos finais de tarde para repor as energias, mas também para manter acesa aquela chama da nossa fé e que nos traz tanto bem-estar quando lá estamos em confraternização com os nossos colaboradores, confrades e confreiras, e estamos imantado daquela psicosfera de preces realizadas a seu tempo ao longo dos anos. Hoje nos cabe analisar um texto que é buscado do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, da Lavra do Espírito Emmanuel. Ele tem ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38, que nós encontramos no capítulo 18, Romano, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala do Mestre Jesus, que é uma indagação: que buscais? Então, o capítulo 54, que principia da seguinte forma: esta simples indagação do Senhor aos dois discípulos que o seguiam é dirigida presentemente a todos os lidadores do Espiritismo diante da boa nova remanescente no mundo. O obreiro modesto da assistência fraternal exprime a voz superior a reclamar-lhe os frutos na colheita do bem. Ao colaborador da propaganda doutrinária, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados que consolam e instruem. Ao orientador das assembleias da nossa fé, é a pergunta judiciosa quanto à qualidade do esforço no cumprimento dos deveres que lhe competem. Ao servidor da evangelização infantil, surge a interrogação do Divino Mestre: qual o brado de alerta relativamente ao rumo escolhido para a sementeira de luz? Ao portador da responsabilidade mediúnica, inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Ao aprendiz incipiente da oficina espírita cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo, alertando-o para os deveres justos. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Assim, escuta no íntimo em cada lance das próprias atividades a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes, observa o que dizes. Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que resposta forneces à indagação do Senhor? Quem serve o Cristo, vive-lhe o apostolado. Serve, coopera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando-te que o Verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente o que buscais. Muito feliz as considerações do Espírito Emmanuel
sempre de forma judiciosa, colocando-nos em contraponto todas as nossas ações, porque todas elas, sabemos nós, produzem seus efeitos como consequências. E o que nós estamos fazendo diante do conhecimento que trazemos da verdade espírita? O que andamos buscando com a nossa ação, o que nós nutrimos ao nível do pensamento e o que transformamos posteriormente em atitudes. Por isso é que ele convoca para que analisemos aquilo que nós fazemos, observando o que nós dizemos. E diante das aspirações mais internas, meditemos qual é a resposta que nós damos a essa indagação do Senhor. Então, viver o apostolado do Cristo, vamos chegar a uma conclusão comum que não é fácil, mas está à nossa disposição os recursos que precisamos. Quando nós buscamos no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, neste capítulo referido, que é o 18, dos muitos os chamados, os poucos os escolhidos, particularmente no item 10, que trata muito será pedido a quem muito foi dado, traça uma correlação de responsabilidade com aquilo que nós conhecemos, com a realidade que nós absorvemos e aquilo que nós produzimos enquanto atitudes, enquanto ações. Nós vamos mergulhar no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 47 a 48, e vamos escolher a seguinte frase: porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e muitas contas serão pedidas àquele a quem muito tiver sido confiado. Isso traça realmente a responsabilidade que todos nós temos. Porque quem quer que conheça os preceitos do Cristo se torna muito mais responsável e mesmo culpado por não praticá-los, pelas omissões, pelos erros e equívocos que cometemos. É como nós imaginamos, assim, certa feita, eu lembro agora, em uma das aulas que nós frequentávamos na faculdade, o professor nos perguntava: vamos supor que um índio de uma tribo remota, muito distante, lá da floresta amazônica, houvesse um dia se perdido da sua rota e esbarrasse num contingente de habitações, numa cidadezinha qualquer, e como era praticante do canibalismo, ele viesse a matar alguém para se alimentar. Este caso teria maior responsabilidade o indivíduo que o comete, o índio no caso, do que aquele ser humano civilizado que usa de uma ferramenta, de um instrumento qualquer para tirar a vida do seu irmão. Obviamente, ele nos fazia pensar que a responsabilidade do indivíduo civilizado e conhecedor das normas e das regras legais deveria se comportar muito mais severamente do que aquele índio perdido que sequer conhecia a lei dos homens. Esta é a comparação que me vem agora para traçar esse paralelo. Por isso é que se diz que nós somos muito mais responsáveis se não praticarmos os preceitos do Cristo que já conhecemos, do que aquele que sequer tem o Evangelho junto de si. Então, nós pensamos assim, os ensinamentos dos Espíritos, reproduzindo essas máximas todas que já lemos, sob diferentes formas, desenvolvendo-as, comentando para colocá-las ao alcance de todos, tem em particular o fato de não se circunscrever a um número X de pessoas, mas tem uma abrangência grande, porque atinge a todos, aqueles que são letrados ou não, os crentes ou incrédulos, sejam cristãos ou não, todos podem recebê-los.
pois os Espíritos se comunicam em toda parte. Nenhum dos que o recebam, direto ou por intermédio de outros, poderá protestar ignorância ou se exculpar com a sua falta de instrução ou com a sua obscuridade, porque não há sentido alegórico. E aquele, pois, por outro lado, que o pratica, se aperfeiçoando, tornando-se moralmente mais elevado, tem o seu coração tocado, porque ele se faz menos indiferente, ele se torna menos orgulhoso, menos egoísta, tem menos apego aos seus bens materiais, porque trata melhor o seu próximo. Assim, nós precisamos observar ainda que os médiuns que obtêm as comunicações, as boas comunicações, são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois frequentemente escrevem a sua própria condenação, isso nós vamos extrair do próprio Evangelho. Se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os Espíritos se dirigem. Mas, ao invés de tomarem para si as lições que escrevem ou que veem serem escritas, seu único pensamento é de aplicá-las aos outros, configurando-se assim as palavras de Jesus: vedes um argueiro nos olhos do vosso vizinho e não vedes a trave no vosso. Capítulo 10 do Evangelho, item 9. Então, aos espíritas, esse é o chamamento. Será muito pedido porque muito receberam. E o mesmo pode acontecer com aqueles que souberam aproveitar os ensinamentos, porque muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita, lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, é ser sincero, é seu dever, melhor dizendo, buscar nos conselhos dados pelos espíritos, algo que lhe diga respeito. Então o Espiritismo apenas multiplica o número dos chamados, pela fé que proporciona, multiplicando o número dos escolhidos. Façamos a nossa análise individual e busquemos nos conselhos, nas advertências, nas admoestações dos Espíritos, aquilo que é dirigido a nós, não nos preocupando se o próximo aprendeu ou não a lição, porque ao final cada um irá responder por si próprio. Que a paz esteja conosco nesses instantes, no decorrer do nosso dia, durante a semana, para que possamos realmente ter o discernimento de fazermos da nossa vida, da nossa prática, aquilo que o ensinamento do Cristo nos deixou. Amemo-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que todos estejam sob seu amparo, hoje, agora e sempre.